Passado o dilúvio, a vida volta a florescer e ocupar a face da terra. Deus continua a confiar ao ser humano a missão de cuidar da casa comum. Peçamos ao Senhor olhos para ver sempre melhor o que é preciso fazer para estarmos à altura desse encargo que Ele nos deixou. Antífona. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje é 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira, sexta semana do tempo comum. Com muita alegria estamos realizando esta nossa celebração da palavra, mas também vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os santos, a intercessão, a intervenção, a misericórdia para o nosso Santo Padre Papa, que ele possa ter melhor sorte, sempre com o acompanhamento de Deus, de Jesus, e que possa nos preparar, possa nos intuir. Não sabemos verdadeiramente o que está acontecendo com o nosso Papa, com o nosso pastor, mas que ele esteja sempre sendo assistido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santíssima Trindade, por Maria, e que todos nós possamos estar unidos, como ele sempre pediu: rezem por mim. Vamos intensificar a oração pelo nosso Santo Padre Papa Francisco. Para isso, vamos fazer o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba, para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha ela voltou, e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 600
e um da vida de Noé. No primeiro dia do primeiro mês que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que tinha toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos, como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a cada dia a gente se encanta com esse Jesus. Um homem feito como nós, com exceção do pecado, mas com um imenso amor ao pobre, imenso amor a todos nós, e só nos trouxe alegria, a cura de todas as formas. Nesse momento aqui, estamos vendo Jesus curando um cego, fazendo ele enxergar. Depois desse momento triste que o próprio Deus vivenciou com Noé, a ponto de fazer com que toda uma humanidade fosse destruída, e ele salvou alguns, aproveitou apenas Noé e sua família pela sua dedicação, pelo seu caráter, pela sua personalidade, um homem justo, um homem correto. Ele aproveitou Noé e aproveitou todos os outros animais, todos aqueles que iriam perpetuar a espécie.
logicamente, ele, com a presença de Noé e sua família, Deus estava deixando um fio de esperança, uma misericórdia, para ver se uma nova humanidade surgiria a partir de Noé, porque as que ficaram para trás não tinham a menor condição de estar vivendo mais. Mas o próprio Deus vivenciou a sua humanidade quando ele se arrependeu e disse: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos, como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais hão de acabar. Vejam que Deus, ele vai manter o mundo por causa da terra, por causa do plantio, por causa da colheita, por causa do frio, do calor, do verão, inverno, dia e noite. Mas ele reafirmou que o homem tem inclinações no seu coração que são más desde a juventude. Então ele já sabe disso, que a nossa inclinação é má. É má. Mesmo assim, ele se arrependeu e falou: não vou fazer mais isso. Mas ele manteve o pensamento de que a inclinação do homem é má. Mas por causa da terra, por causa do plantio, por causa da colheita, ele manteve. Mas manteve também um fio de esperança em Noé e sua família. A coisa é tão grave, meus irmãos, que ele precisou mandar Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo, que é uma pessoa gerada e não criada, veio dele, não é uma criatura. Jesus é gerado, ele é um Deus, para que mostrar para nós o que é verdadeiramente o amor, se sacrificar, se entregar pelo outro. E não pensar egoisticamente. Essa maldição do ego atrapalha a nossa vida. A gente só pensa em nós. A gente só se preocupa com nós mesmos. Nós não nos entregamos para ninguém, a não ser que esse alguém nos faça alguma coisa de bom. Essa é essa nossa geração. E que precisamos sair desse caldeirão e entrar na vida eterna. É isso, essa mensagem. Vejam que Noé, ele estava no ano 601 da vida. Nossa vida hoje, o ser humano vive 50, 60, 70, 80 anos. É Deus que diminuiu isso? Não. Nós estragamos a nossa vida. Nós nascemos para ser eternos. Jesus veio e quebrou o nosso galho, em outras palavras. Agora a gente, depois da morte, e se nós nos arrependermos e formos batizados, vamos alcançar a vida eterna. Mas sofremos ainda, sofremos com a morte, sofremos com desgraça, sofremos com muitas coisas, porque a gente não entendeu ainda o amor de Deus por nós. Graças ao próprio Deus, ele se arrependeu e não mais ele vai ferir a terra, não mais ele vai ferir os homens. E nem precisa, porque o próprio homem acaba se ferindo ele mesmo sozinho. Deus não vai mais se preocupar com isso, porque nós mesmos nos atrapalhamos. É preciso o olhar direto, único, para Jesus Cristo, que pegou o cego pela mão e abriu os olhos dele. E ele perguntou para o cego: o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo homens, eles parecem árvores que andam. Ou seja, ele tem a imaginação, ele conhecia árvores. O cego já conhecia árvores que andam. Então Jesus colocou as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Então, que a gente tenha essa capacidade de olhar, primeiro se conscientizar: eu estou cego, eu sou cego, eu preciso de Jesus para que eu possa enxergar claramente a vida, possa enxergar claramente Jesus Cristo. Porque senão, meus irmãos, as coisas vão ficando cada vez pior. A gente fica nesse vitimismo, vai para a igreja e se ajoelha, reza 200 mil Ave Maria, mas você não consegue entender que o problema está em você. É você, não é o seu filho, não é o seu marido, não é o seu patrão, não é ninguém. É você que precisa de um processo de conversão, de mudança, de entrega. Se entregar para Jesus.
E fique feliz com os sofrimentos que você tem, porque é o sofrimento, é a dor que vai fazer com que a sua alma se purifique. Não tem como. A planta só nasce porque a terra está fazendo pressão e ela nasce, ela tem que nascer. Agora, se ele fosse tudo tranquilo, ela não nasceria, ficaria ali no seu dia a dia ali. Então nós sofremos pressão da vida para que a gente possa nascer uma outra pessoa. É assim, meus irmãos. Peça a Deus clarividade, pede a Deus clarividência, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais e você enxergue melhor. Porque se não acontecer isso, vai ficar nessa desgraça que você vive. Não adianta depressão, nada vai mudar. Você tem que mudar. Senão, não tem Deus. Deus, você já sabe o que Ele vai fazer. Ele vai deixando você por aí. Até que você abra os seus olhos ou se arrependa e peça perdão a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.